Já agora, Pedro, como é que fica a questão da evolução sexual dos anos 80? Também isso tem sido um dos fatores que tem levado a família a entrar em falência? Sim, sim. Só para acrescentar um pouco no que o Sim, Vitor sim. falou sobre a questão, eu gostei muito, me fez entender algo que eu nunca havia entendido, Sim. que é a questão de satisfação. Ou seja, a infidelidade é dentro do casamento onde você tem que buscar satisfação emocional, espiritual, financeira e sexual. Ou seja, a partir do momento que você busca satisfação fora desse círculo que é o casamento, já você é infiel. Isso foi algo muito importante. E a crescer que a infidelidade ela mata a família na questão, não apenas o outro, mas a questão também dos filhos. Exato, dos filhos. E nós lemos aqui em Provérbios, o próprio Deus, eu digo assim, a partir desse versículo de Provérbios, Deus é sério com o casamento, Deus é sério com a família. Tanto é que aqui em Provérbios ele diz, Hebreus, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ou seja, está a falar que o casamento deve ser preservado em santidade de forma que um dos cônjuges não seja infiel. E nós vemos que a consequência da infidelidade é praticamente o divórcio. E não há algo que destrói, tipo, destrutura a família do que o divórcio. E os pais podem pensar, não é para cada um vai fazer a vida dele, mas a questão é que tem uma terceira pessoa ali que é o filho que acaba destruído. Tal como estavas a dizer, independentemente de ele vai crescer longe do pai ou da mãe. E isso já é destrutivo para o imaginário da criança. E indo à tua pergunta sobre a questão da revolução sexual, eu digo assim, nossa geração pensa que nós caímos daqui de paraquedas. Mas nós esquecemos que antes de nós houve uma história. Exato. E nós somos, o que nós estamos a viver hoje é a consequência do que foi plantado atrás. Sim, sim. E nos anos 60 surgiu um movimento que pregava sobre a liberdade sexual. Nós tínhamos uma sociedade que era regida praticamente por princípios cristãos, em que sexo antes do casamento não era visto muito bem, Sim, sim. Sexo fora do casamento também não era visto muito bem. Então as pessoas tinham esses princípios, preservavam por isso. Mas quando surgiu esse movimento da revolução sexual, o que houve é que começou a pregar-se a liberdade sexual, ou seja, você não pode... As pessoas tinham a ideia de que a religião oprime os desejos do homem, ou seja, nós estamos aqui, né? Estamos aí, você não pode suprimir o teu desejo sexual, você tem que fazer sexo quando você quiser, como você quiser, com quem você quiser. Sabe? Então foi há uma frase até que marca muito essa época, que é a questão faça amor, não faça guerra. Então foi pregado muito isso, de que você não pode ser oprimido pelo que a religião oprime. A religião dizia, ok, não faça sexo antes do casamento. Então as pessoas se sentiam oprimidas. Como assim não posso me satisfazer antes do casamento? Como assim não posso ter mais de uma, se relacionar com mais de uma pessoa? O que é que surgiu dali para frente? Houve um aumento enorme de números de filhos, né, como disse na gíria, indesejados, ou seja, gravidez precoce. Isso nós vemos na realidade em que nós vivemos. Quando você simplesmente se envolve com uma pessoa por causa do desejo sexual, por isso é que nós estamos a falar aqui do casamento. O casamento ele traz esse compromisso, que é o compromisso de que antes de você ter uma mulher, você tem que ter um emprego, você tem que ter responsabilidade. Quando foi tirado essa questão desse compromisso, hoje nós, né, vamos falar assim, nós da nossa juventude, fizemos sexo com quem quisermos,
Resultado, filhos Desejados. indesejados. O que resulta nisso? O cara engravida, não assume o filho, afinal ele só queria satisfazer um desejo sexual, não tinha nenhum compromisso, não queria nenhum compromisso, engravida. Resultado disso é que esse filho vai crescer sem o pai, Isso é a mãe. vai crescer com uma família desestruturada. Exatamente, sim. Sim, começou a falar, né, sobre a revolução, né, do sexual dos anos 60. Isso é algo um pouco abrangente, mas de forma resumida, o Pedro disse algo muito interessante, sim, sim. E isso também é um dos elementos, né, que tem levado a família a estar na falência. Bem, eu quero tocar só num ponto para nós fecharmos já com o nosso tema, a respeito do que se falou de forma assim corrida, mas eu quero logo frisar que é necessário também os ouvintes também saberem um pouco sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta que os dois vão responder, né? De forma assim rápida. Qual é o papel que o homem, né, deve exercer dentro de uma família? E um papel que a mulher também deve exercer dentro de uma família? Eu gostaria de saber de forma rápida. Com base nisso estamos a falar um tema família. Falou-se de forma muito corrida. Sim, Pedro. Na distribuição de papéis entre o homem e a mulher, né? Deus estabeleceu que um iria exercer um papel e o outro iria exercer outro papel. E isso traz um equilíbrio naquilo que é a estabilidade da família. O homem, ele tem o dever dentro da família, ele tem o dever de ser o provedor, o protetor e protetor e pastor. Né? Vamos falar, provedor é ser aquele que provê o necessário para a sua casa, o básico, alimentação, abrigo e tudo mais. Como protetor, ele é responsável pela proteção da sua casa. Esse é um ponto que tem se esquecido. Né? Como homem, nós somos responsáveis pela proteção da nossa família. Não é o Estado, não é o governo, não é nada, é nós os homens. E como pastor, ser aquele que vai liderar espiritualmente a família na palavra de Deus. Então, basicamente é isso. A mulher é aquela auxiliadora que vai auxiliar o homem nesse dever e nesse papel. Exato. Então quer dizer que este é o dever do homem, né? Bem, eu vou passar a bola no Vitor para ele dar a falar também do papel principal da mulher. Bem, o papel principal da mulher é sendo auxiliadora. Auxiliadora. Auxiliadora, neste caso, com a liderança do marido. Na liderança do marido, ela contribui, né, em coisas que o marido não se envolve assim tanto, ou seja, não fazem parte das principais funções do homem, como homem que ele é como marido. Suponhamos a educação, por exemplo, dos filhos. Sim. O nosso irmão Pedro disse que o homem é responsável por é o pastor da sua família. Exato, sim. Mas esse ensino que o homem passa à sua família, quando o homem não está, a formação de um filho, a educação, vem diretamente também da mulher, porque a mulher é que faz a vez do homem quando o homem não está. Isso quer dizer que quando o homem está fora de casa, suponhamos está a trabalhar, quem controla, quem segue os passos do filho, seja dentro de casa, seja fora de casa, por exemplo, na rua, tudo isso chega primeiramente à mulher. Então, quer dizer que a mulher é que, em primeira mão, ou pode repreender a princípio quando é necessário e esperar até quando o homem chegar. E, obviamente, a tomada de decisão das coisas não é feita só pela mulher. O homem tem que estar presente, porque o homem é que dá o veredito final. Né? Exatamente. Então, a mulher está ali para auxiliar o homem nessas questões, na educação do filho, na organização de casa, porque quem traz a harmonia dentro de casa é a mulher. Então, a mulher tem essa função. Ela é que organiza, ela
ela é que promove boa saúde dentro de casa, porque quem é responsável pela alimentação, obviamente que é a mulher. Exato. Então ela é que promove a beleza, a organização dentro de casa, porque quem arruma as roupas, quem arruma, por exemplo, a vestimenta dos filhos, do marido, é a própria mulher. Então quer dizer que a mulher, ela tem essa função Exato. de organizar e também não apenas de promover a saúde, organizar, mas também promover a felicidade em si dentro de casa. Amém. Este foi o nosso tema, família, e foi benéfico para nós. Estamos aqui também. Eu acredito que você que está aí em casa a nos assistir, acredito que foi tão bom para ti e isso vai te ajudar a você compreender mais o Evangelho e a ter mais um conhecimento sólido, não só apologético. E não estaremos a fazer o nosso próximo vídeo. Quem sabe vamos abordar mais de forma aprofundada, né, sobre a família. Mas este foi o nosso fórum, né, que acabamos de fazer. Então até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Shalom. A paz.